Gente, vamos para o segundo vídeo agora sobre o Renascimento, beleza? E começando com a pintura. A pintura no Renascimento, ela vai ter os seus primeiros passos dados por Massásio, ok? Esse artista, ele vai manter um distanciamento do Giotto, né, que foi um mestre da pintura ali, da arte gótica, né, com transição para o Renascimento, certo? Como que nós vamos perceber esse distanciamento do Massásio com o Giotto, né? Nós vamos perceber isso através da representação dos personagens, onde eles vão ter uma forma muito mais humanizada e principalmente por meio da vestimenta dos personagens que vão ser representados de uma forma mais realista, como se fosse algo independente do, do corpo do personagem, porque lá na Idade Média o nu ele era proibido. Então os artistas lá na Idade Média, ao representar os personagens, eles não representavam com aquela valorização do corpo humano. O que predominava era a linha, né, que marcava a vestimenta, né, do personagem. Então você não tinha essa noção assim de volume corporal, né? A representação da vestimenta era uma coisa meio que engessada, uma coisa rígida. Já no Renascimento, nós não vamos perceber isso, né? O trabalho do Massásio já traz uma diferença muito gritante em relação a isso. Tá? Então você tem a forma física dos personagens muito mais humanizadas, você tem a vestimenta destes personagens sendo trabalhada de uma forma muito mais livre, tá? Nós vamos encontrar um cenário arquitetônico que vai envolver todo esse desenho, toda essa pintura, né? Respeitando lá a ideia da perspectiva científica desenvolvida por Brunelleschi, né? A perspectiva científica, a perspectiva, né, através de um ponto de fuga. Eu tenho um ponto de onde partem todas as linhas. E através dessa perspectiva linear para um ponto de fuga, eu consigo ter um cenário, uma profundidade, uma proporção muito mais realista, certo? O Massásio ele lança as primeiras sementes da pintura renascentista, né? Ao contrário do Giotto, que favorecia a representação imaginada das coisas, né? Preferindo a representação de algo mais real, certo? Os trabalhos do Massásio, você percebe isso. Depois, Botticelli, Sandro Botticelli, começa com uma pintura que ganha muito mais movimento, né? Graciosidade nas formas, na ideia de representar os personagens. E vamos dizer assim, apesar dele não compartilhar dessa visão anatômica, né, mais poderosa e musculada ali que vai caracterizar o Renascimento, né, na grande maioria dos trabalhos, certo? Aqui o professor colocou para vocês terem uma noção das características principais. Quando a gente fala assim, a perspectiva, então nós temos essa perspectiva linear, perspectiva por um ponto de fuga, né, que vai trazer toda a profundidade, todo um estudo de proporção, o claro e escuro, que é o efeito de luz e sombra, né, isso vai ser trabalhado
vai ser desenvolvido no Renascimento. E essas duas técnicas juntas, elas vão possibilitar um trabalho muito mais realista, né? Um novo método que vem a ser o óleo sobre tela. Tá? O óleo sobre tela é algo que marca o novo método aí do Renascimento. Mas o professor, eles abandonam as outras técnicas, como por exemplo o afresco? Não, né? No Renascimento eles usam tanto a técnica do afresco quanto o óleo sobre tela. E o artista com um estilo pessoal, né? O artista ele tem essa autonomia, ele passa a ter um estilo próprio dele, né? É nítido você ver nos trabalhos, né? Você consegue identificar isso, ok? Por conta desta liberdade, desta autonomia que eles passam a ter. Um dos primeiros nomes, então, que o professor falou para vocês é esse artista, o Massácio, né? Ele vai influenciar, então, esta ideia do Renascimento, esse período de transição. Esta obra dele aqui, Trindade, você consegue ver aquela ideia, aquela estrutura da perspectiva linear, a perspectiva por um ponto de fuga, né? Você vê que isso é um afresco, tá? É um afresco. O que é o afresco? Vamos lembrar, é uma pintura de mural, feita na parede, feita sobre uma superfície, uma massa, um gesso úmido. Tá? Também um outro trabalho bem famoso dele, Tributo. Tá? Você veja a perspectiva, veja o cenário, veja a encenação teatral dos personagens, vejam como os personagens têm uma estrutura corporal muito mais realista, né, em relação à Idade Média. Aqui, ó, eu acredito que vocês vão conseguir ver a ideia da perspectiva, né? O ponto de fuga, você tem ali, ó, esse personagem em amarelo é a representação de Cristo, e dali partem então todas as linhas, certo? Então nós vamos encontrar vários trabalhos dele. Tá? A expulsão de Adão e Eva do paraíso é um trabalho bem famoso. Tá? Então ele é o cara aí desta transição, certo? Depois nós temos o Botticelli, tá? O Botticelli, ele vai ficar conhecido, gente, por produzir uma pintura narrativa, né? Através dessa ideia de você narrar, contar uma história, e também ele fica conhecido como pintor das virgens, das Vênus, tá? E tudo isso na inspiração que dessas obras, né, dessa literatura e tal. Porque a Vênus no Renascimento, ela vai representar o humanismo, ela vai representar a harmonia, ela vai representar o ideal de beleza, tá? Ela tem essa característica. A Primavera, né, que é uma obra bem famosa, aqui está ligado, todos estes personagens estão ligados as figuras da mitologia grega, né? Cada personagem aqui tem um significado, tem uma simbologia muito forte. O nascimento de Vênus também é um dos trabalhos, né, que marca a produção artística dele. Lembrando que a Vênus tinha uma influência muito grande no Renascimento. Tá? Aí eu sempre gosto de dar uma brincada ao professor lá com algumas das obras, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-las, impressionante. Depois Da Vinci, tá? O Da Vinci que esse daqui é o ícone, certo, do Renascimento. Uma coisa que eu estava esquecendo, gente, quando eu falei do estilo pessoal, que esse artista tinha um estilo próprio pessoal, é importante nós lembrarmos que estes artistas, eles não eram especialistas, tá? Porque eles desenvolviam várias atividades ao mesmo tempo, beleza? Veja o que foi Leonardo da Vinci. O cara foi... Porra, velho, o cara só faltou, né, ser Deus de tudo que o cara fez, né, em tudo que ele desenvolveu. Então você tem essa pintura
né, bem de caráter fotográfico, que esses artistas eles trabalhavam, tá? Então nós temos essa característica. O estudo da anatomia, o estudo do corpo humano, aqui no homem vitruviano você vê a busca ali pela perfeição, né? O homem, ele com os braços abertos ali na horizontal e ele na vertical, você vê que ele está dentro de um quadrado, né? Então os quatro lados iguais. E qual seria o centro do quadrado? O órgão genital do ser humano. Tá, ele com as pernas abertas e os braços levantados está dentro de uma outra figura. Agora, a circunferência. E o que seria o ponto central, né? O umbigo, como se a gente pegasse um compasso, colocasse a ponta seca do compasso e girasse, rotacionasse. Então é um estudo, né? Olha só, esses caras roubavam corpos, dissecavam corpos, estudavam a anatomia do corpo humano, certo? O afresco, a Última Ceia, que pertence a uma igreja, né, Santa Maria da Graça, em Milão, que na Segunda Guerra ela foi bem destruída, tá? E hoje o que nós vemos do afresco, de original mesmo, né, muito se perdeu, assim. E quem são os personagens representados, né, com Cristo? Ó, isso aqui é um painel que tem de frente a Última Ceia ali, bem embaixo dela, demonstrando cada personagem, né, Cristo ao centro. Aqui, ó, nós temos Cristo, ele é a perspectiva, né, ele está bem no meio. Se a gente dividir na horizontal e na vertical, Cristo é o ponto ali principal de onde partem todas as linhas. Olha só, aqui é onde encontra-se, né, a Última Ceia. Olha lá, é um painel bem grande. Tá? Eu também tive a oportunidade de conhecer, é fantástico, é uma emoção muito grande. E aí, a Mona Lisa, né? Mona, senhora Lisa, né? Lisa Gioconda, né? É esposa de um nobre comerciante de linhos, os mecenas da época, né? Uma mulher de aproximadamente 25 anos, ela está na sacada, no peitoril, dá para ver que ela está numa sacada, numa janela, e bem ao fundo você vê a região, né? A região é Toscana, na Itália, então você vê o cenário lá atrás, ele vai se perdendo naquela ideia da perspectiva, você vê a personagem, né, dentro de uma figura geométrica, certo? Ela está dentro de um triângulo, o claro e escuro que o Da Vinci ele trabalhou, né, a técnica do esfumato, traz um realismo muito grande, né, a pintura. Você tem a sensação de que ela olha para você por conta desta composição totalmente esquematizada, né? Tipo, ela dentro de um triângulo, você dividindo na vertical, na horizontal, essa luminosidade, esse claro escuro. Então isso nos atrai o olhar do observador, ok? Eu vou gravar um terceiro vídeo continuando a partir do Michelangelo, beleza? Só para não perder o costume, ó o Lucão lá, ó. Com a Mona Lisa e a Última Ceia, beleza? Vamos então para o nosso terceiro vídeo. Eu vou começar a partir daqui, ó, a partir do Michelangelo.